Olá, bem-vindos, pessoal. Estamos começando aqui o nosso Assuntos Concretos, a primeira live da Concrete Show. Vou apresentar vocês um pouco do nosso projeto, né? Esse projeto ele foi desenvolvido pela equipe Concrete Show. Eu me chamo Gabriel Dyer, eu sou analista de conteúdo da Informa Markets. Aqui nós temos conosco hoje o grande prazer de receber o Jairo Abud, que ele é o presidente da ABESC, né? Que é a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem, uma parceira da Concrete Show, e é uma honra tremenda tê-lo aqui conosco. Jairo, tudo bem? Você me ouve? Tudo legal? Eu ouço bem, você me ouve? Tá bem assim? Tudo maravilha. Pessoal, às vezes nós temos alguns probleminhas técnicos, então se você não estiver ouvindo alguma coisa, vocês nos avisem, tá? Para a gente poder corrigir aqui ao longo da live. Então, Jairo, só recapitulando, porque o pessoal está entrando ainda, eu estava apresentando um pouquinho do nosso projeto. Esse projeto chama-se Assuntos Concretos, né? Que justamente essa área nossa, a Concrete Show é uma feira dedicada ao setor da construção civil, e a gente tem entre os nossos parceiros muitas entidades, empresas de extrema importância, e é uma honra tremenda ter a ABESC ao nosso lado, hoje sendo representada pelo seu presidente, né? Então a ABESC, para quem não conhece ainda, é a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem, desculpe. E sigam eles também nas redes sociais, tá? Sigam nós também da Concrete Show, que nós vamos ter mais novidades. Então, começando aqui hoje nosso assunto concretos número 1, Jairo, eu vou fazer algumas perguntinhas, tá? Fique à vontade para responder, como você desejar, né? Então, a gente está vivendo esse momento agora que ele é atípico, ele é um momento inesperado. E como que, na opinião sua, né, que você tem visto em relação aos associados da BESC, a vocês mesmos, como que nós podemos utilizar esse período, né, para nos preparar para uma retomada e observar aspectos positivos dentro dessa situação? Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu agradeço ao convite. Eu gostaria de falar rapidamente sobre a ABESC. A ABESC é uma associação das concreteiras, é uma associação que já tem 41 anos de existência e reúne as principais empresas concreteiras e também os principais fornecedores de equipamentos e serviços para as concreteiras, né? Então, nós temos fabricantes de caminhões, fabricantes de equipamentos, empresas de aditivos, empresas de bombeamento de concreto, e praticamente todos os nossos associados participam do Concrete Show. Nós acreditamos que o Brasil precisa de uma feira importante para divulgar o concreto, e afinal o concreto, para aqueles que não sabem, é o segundo produto mais utilizado no mundo. O primeiro é a água, o segundo é o concreto, e o terceiro, para quem não sabe, é a cerveja. Mas o concreto ainda está à frente da cerveja. Veja a importância do concreto no mundo. Então é muito interessante que a gente tenha um veículo de divulgação, assim como nos outros países, né? Nos Estados Unidos, nós tivemos recentemente no World of Concrete, que é a grande feira de divulgação do concreto. Tivemos também algumas feiras na Europa, na Alemanha, e no Brasil o Concrete Show é a nossa feira de divulgação. Daí a importância da feira e daí a importância da participação da BESC e de seus associados nessa feira. Como vocês devem saber, em alguns estados, como o estado de São Paulo, a construção civil não parou. Então, as empresas concreteiras continuam fornecendo concreto, continuam trabalhando, né, para que a construção civil não pare. Já em outros estados, Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco, Goiás, Brasília também, nós tivemos a paralisação das atividades na construção civil. E, sem dúvida, é um momento para nós refletirmos um pouco sobre a questão da produtividade na construção civil. E aí o concreto tem uma importância muito grande. Então, o nosso esforço como associação é de divulgar as melhores práticas, divulgar o que está ocorrendo no mundo, né, do concreto, e também trazermos essas experiências para o Brasil, para os nossos associados e para o mercado. Nós tivemos recentemente nos Estados Unidos com o pessoal da Informa, da Concrete Show, e contatamos várias empresas de tecnologia, de produtos e serviços que ainda não tem no Brasil, e a nossa intenção é trazer para o Brasil
para o Concreto Show e também para os associados da ABESC. Como eu estava dizendo, é um momento de reflexão. Eu acho que a grande lição que essa crise nos deixa é a necessidade do aumento da produtividade na construção civil. E aí o concreto tem um papel importante. Como que se aumenta a produtividade? Utilizando equipamentos mais rápidos, né? Utilizando equipamentos mais eficientes, novas tecnologias, de tal forma que a construção civil tenha uma produtividade elevada. E com isso a gente consiga superar esse problema que nós estamos vivenciando hoje do coronavírus, né? Que nada mais é que baixar brutalmente a produtividade na economia brasileira. Então, como forma de recuperação, é interessante que nós tenhamos mais produtividade após essa crise. Que legal. Jairo, o nosso tema hoje é justamente, né, o papel da concretagem na retomada da construção civil. Então, como você apontou de forma muito exata, né, o concreto ele é um dos principais produtos do mundo, e isso não é diferente no Brasil. Então, né, a ABESC, como uma entidade que tem uma grande importância nesse setor, que iniciativas vocês têm tomado nessa fase que a gente está enfrentando, e junto aos associados, né, como tem sido, né, a percepção e as ações da ABESC e daqueles ao seu entorno nesse período, né, para a gente focar justamente nessa questão da nossa retomada, dos aspectos positivos, né? Então, o importante é nós termos capacidade de incorporar as novas tecnologias no concreto. Um exemplo claro da importância da tecnologia se nós observamos nas paredes de concreto. Esse programa foi desenvolvido pela ABESC, juntamente com a BCP e com o IBTS. Nós fomos buscar as melhores práticas no exterior e hoje o Brasil produz habitações populares bastante econômicas, principalmente para a faixa de Minha Casa Minha Vida, com uma tecnologia avançada do concreto, que é o concreto autoadensável. Então, veja, você tem o concreto mais sofisticado que existe hoje no mundo numa habitação popular e viabiliza a habitação popular com custo extremamente baixo. O que é isso? É o uso da tecnologia. Então, nós temos a tecnologia das formas de concreto, a tecnologia do concreto em si, autoadensável, a tecnologia dos equipamentos que fazem essa produtividade, que garantem essa produtividade. Então, através dessas novas tecnologias, tanto do concreto como tecnologias construtivas, nós conseguimos reduzir significativamente o custo da habitação popular no Brasil, empregamos o concreto com a mais alta tecnologia numa habitação barata. Isso é prova de que a tecnologia traz economias para o setor. E nós acreditamos que com os aditivos, nós temos entre nossos associados a MC Bauchimie, a BASF e a GCPAT, eles estão constantemente trazendo novos aditivos para o Brasil e nós, através dos nossos associados, estamos implementando essa nova tecnologia. Que legal, Jairo. Só para eu fazer um adendo aqui, eu estou acompanhando alguns comentários do pessoal, teve algumas pessoas que disseram que está com problema de áudio. O pessoal aqui da nossa equipe disse que está tudo ok, então eu peço por gentileza, às vezes tenta desconectar e conectar rapidinho, às vezes pode ser isso, ou se você está em casa, como a maioria de nós, ir para um local mais perto do seu modem, né? Só para eu fazer esse adendo, né? Então, Jairo, continuando aqui o nosso papo, né? Eu vou fazer mais uma pergunta e eu também queria reiterar aqui para o pessoal que quem quiser fazer perguntas aqui nos comentários, no fim o Jairo responde para vocês, tá? Então eu quero prosseguir aqui com as nossas perguntas. A gente está então pensando nesse lado, né? Você citou muito bem essa questão da tecnologia. Para 2020 ainda, né? Como que a gente pode encarar o mercado para esse ano ainda que teve essa disrupção inesperada, uma coisa que veio de repente, mas o que a gente pode focar para o reinício das retomadas das obras, né, onde infelizmente foi parado ou, digamos, atrasado? Olha, hoje, a nível do Brasil todo, nós estamos entregando entre 60% e 70% do concreto previsto. Isso no Brasil. Ou seja, as obras que estão em andamento, principalmente as obras habitacionais que não pararam,
as concreteiras, nossas associadas, continuam entregando concreto e até com uma produtividade elevada, haja vista que o trânsito acabou facilitando, né? O grande problema é que não estão repondo essas obras, ou seja, os novos lançamentos, eles estão parados. Esse é um grande problema, é um gap que nós vamos sentir dentro de 2 ou 3 meses. Atualmente nós estamos cumprindo contratos já em execução e por isso não estamos sentindo, como concreteiras, não estamos sentindo tanto problema. O concreto ele está sendo entregue basicamente para habitação. Ou seja, prédios residenciais, principalmente no sul, sudeste e centro-oeste. O nordeste ainda pouco. É importante que, para o segundo semestre, as obras de infraestrutura completem esse gap que vai ser deixado pelas obras habitacionais. Então, se o governo tiver a habilidade de acelerar as obras de infraestrutura, nós acreditamos que essa recessão será vencida rapidamente. Eu digo que no setor da construção civil. É a nossa esperança, né? Sim. Okay. E Jairo, a gente falou um pouquinho sobre a tecnologia e as inovações, né, que são uma grande força motriz também para que a indústria não pare. A gente tem visto que a inovação ela tem ajudado a concretagem a ser realizada sempre de maneira mais eficiente, né, lucrativa, também rápida, o que agrada a todos os envolvidos, né? Na sua visão, quais são as principais tendências desse setor para o futuro próximo? Né? Além do que já está sendo aplicado agora, o que a gente pode aguardar para os próximos anos nesse sentido? Bom, o nosso esforço agora, como entidade, é promover o pavimento urbano de concreto. Essa é a nossa meta, que infelizmente foi interrompida temporariamente, mas vai ser o nosso grande esforço. Eu explico. Nós estamos cansados de ver pavimentos urbanos de concreto, as ruas nossas, serem destruídas a cada chuva. E nós conseguimos, ao longo desses anos, desenvolver uma tecnologia que nós pretendemos trazer para o Brasil, onde o pavimento urbano de concreto, hoje, já é mais barato do que o pavimento de concreto. Isso eu digo em custos iniciais. Então, o Brasil ele se acostumou muito com o pavimento asfáltico e nós temos que mudar isso, porque o pavimento urbano de concreto, hoje ele é mais barato, mais econômico, em termos de manutenção, tem maior durabilidade, ele é mais seguro porque não tem aquaplanagem no pavimento. Então, nós temos o nosso trabalho agora, como associação, é desenvolver esse mercado. Nós estamos em parceria com o IBTS, Instituto Brasileiro de Telas Soldadas, parceria com a BCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, com o Ibracon, com a USP, todo num esforço para desenvolver esse mercado no Brasil, que é praticamente zero. Para isso, nós estamos buscando experiências internacionais, principalmente nos Estados Unidos, onde os nossos pares nos Estados Unidos, principalmente a National Ready Mix Concrete Association, que é a BESC americana, juntamente com outras entidades, desenvolveram softwares abertos para o dimensionamento desses pavimentos. Isso é um mercado gigantesco para o Brasil, porque enquanto em outros países o pavimento urbano de concreto representa 60%, 70% dos novos pavimentos, no Brasil é praticamente zero. E nós queremos pegar uma fatia desse mercado que hoje é totalmente suprido pelo asfalto, nós queremos pegar por concreto. Então, se nós conseguirmos e tivermos êxito em fazer essa mudança no mercado, nós prevemos um grande incremento do consumo de concreto no Brasil. Nós pretendemos, inclusive, durante o Concrete Show, trazer expertos que trabalharam nesse software dos Estados Unidos para que eles tragam essa tecnologia para o Brasil, para que nós tenhamos projetistas capazes de fazer esse projeto de pavimento urbano de concreto e também executores para que a gente possa implementar com mais facilidade no Brasil. Esse eu acho que é o grande desafio do Brasil e será um benefício enorme, porque o dinheiro público será bem gasto na pavimentação. Muito legal, Jairo. Só para eu reiterar que tem um pessoal que vai entrando ao longo da transmissão. Hoje o nosso papo aqui com o Jairo Abud, presidente da ABESC, né? Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem, grande parceiro da Concrete Show.
A gente está falando hoje sobre o papel da concretagem na retomada da construção civil. E com base nessa última resposta que você falou, Jair, eu achei muito bacana, a gente tem, né, a World of Concrete, você falou das associações americanas, dessa troca esse intercâmbio de informações que tem havido. Como a gente sabe, essa pandemia e as consequentes causas dela são globais. Como você tem enxergado isso conversando com pessoas de fora, de repente? Como que eles também enxergam? As lições que a gente pode, né, trazer de fora para cá e vice-versa. Olha, como eu comentei, o que nós devemos buscar é o aumento da produtividade no Brasil. O aumento da produtividade traz riqueza para o país, ou seja, você, por unidade de trabalhador, ele produz muito mais, né? Então, nós devemos buscar na construção civil o aumento da produtividade. Esse eu acho que é o grande objetivo. Eu vou dar um número para vocês. No Brasil, apenas 18% a 20% da produção de cimento escoa pelas concreteiras. Nos Estados Unidos, esse número é 75% e na Alemanha, 80%. Inclusive na Turquia, que é um país com o mesmo grau de desenvolvimento do Brasil, o consumo per capita de concreto é o dobro do que o brasileiro. As empresas concreteiras produzem mais do que o dobro que as concreteiras brasileiras. Isso mostra que no nosso país, onde apenas 20% da produção de cimento sai via concreteira, há muito autoconstrução. E a autoconstrução é muito cara. Nós vimos, já participando de congressos, o congresso recente que nós tivemos na Guatemala, um estudo de uma universidade americana mostrou que uma habitação feita de forma empírica custa de 50% a 80% mais cara que uma habitação industrializada. Então, o que nós temos que buscar? A industrialização da construção civil, que resume em aumento de produtividade. Eu acho que a feira, como Concrete Show, deve trazer novidades, deve trazer palestras, deve trazer conteúdo, deve trazer novos equipamentos, de forma que o Brasil tenha ganhos de produtividade ao longo dos próximos anos. Bem bacana, Jair. Você comentou, né, sobre a Concrete Show, nesse cenário que acabou mudando a perspectiva para praticamente todo mundo. Na sua opinião, o que a Concrete Show de 2020 ela pode oferecer aos expositores e participantes, né, para ajudar nessa retomada de confiança, para que a gente possa, né, assim que as coisas estiverem normalizadas, a gente superar esses desafios e seguir, tocar a vida, quem sabe até melhor, porque muitas vezes, depois de situações inesperadas, a gente aprende lições e, né, que nos ajudam. Na sua visão, como que a gente pode utilizar isso na feira, nesse encontro? Eu tenho conversado com os dirigentes da Concrete Show e, na minha opinião, nós temos 3 vertentes, né? A primeira, que os fabricantes brasileiros eles apresentem seus equipamentos, seus novos equipamentos, né? A segunda, que a gente consiga trazer o que tem de novidade do exterior para o Brasil. Muitas dessas empresas já têm representantes no Brasil, ou seja, nós devemos trazer essa tecnologia para o Brasil. E o terceiro ponto chama-se conteúdo. Nós devemos oferecer palestras, cursos, treinamentos para as empresas, porque uma construtora, por exemplo, que vai ao Concrete Show, ela não vai simplesmente ver equipamento, ela vai também ver conteúdo. Nós devemos ter discussões até de conjuntura econômica, treinamento para os seus funcionários, lives, né? Por exemplo, execução de uma parede de concreto em tempo real, execução de um pavimento urbano de concreto em tempo real e outras novidades em equipamentos. Por exemplo, no ano passado, nós mostramos no nosso stand uma novidade brasileira, que é a betoneira leve, juntamente com o caminhão leve. Nós temos como associado a Peram, que é a maior siderúrgica fabricante de aço inoxidável no Brasil, e temos como associado também a Convicta, que é a fabricante de betoneira, e também a Volkswagen Caminhões. Dentro da BESC, nós pegamos essas 3 empresas e desenvolvemos um caminhão ultra próprio do equipamento. Imagina, você tem um caminhão que transporta concreto com 2 toneladas e 400 quilos a menos.
Isso se reduz em economia de óleo diesel, economia de freios, segurança para o motorista, segurança para a população em torno desse caminhão. Isso foi um projeto desenvolvido dentro da BESC, apresentado no Concrete Show, de enorme sucesso. Hoje nós temos mais de 20 betoneiras em aço inoxidável. A Peram começa as suas exportações para o Chile, para a Colômbia, em aço inoxidável também. E esse projeto foi desenvolvido no Brasil, com nossos recursos, unindo as empresas. A Volkswagen Caminhões, a MAN, ela conseguiu reduzir em 1 tonelada e 100 quilos o peso próprio do caminhão. Conseguiu colocar um motor mais leve e potente, conseguiu trocar todos os equipamentos principais. Isso se traduz em economia de pneu, economia de freio, economia de óleo diesel, e isso foi apresentado na Feira do Concrete Show. Esse ano nós pretendemos trazer novas novidades, né, outras novidades, inclusive algumas que nós fomos buscar no World of Concrete. Nós estamos trazendo uma empresa que, inclusive, vai estar com o stand próximo da BESC, que é uma novidade. Ela consegue gelar os agregados antes de entrar no concreto, é uma novidade absoluta, de tal forma que ela reduz a temperatura do concreto. Então ele sai da concreteira sem a necessidade de adicionar gelo, apenas com hidrogênio líquido agindo sobre os agregados. Então, quando se for fazer uma concretagem grande, de 400, 500 metros cúbicos, o concreto vai estar resfriado, porque há essa necessidade, dentro da central de concreto. Então, isso é um aumento enorme de produtividade que vai ser apresentado durante o Concrete Show, que uma novidade que nós estamos trazendo dos Estados Unidos. Demais, já é muito legal mesmo. Obrigado por você já adiantar essas informações. Eu vou abrir para a pergunta do pessoal. Inclusive, quem quiser ainda fazer pergunta, dá tempo, pode mandar aqui, tá? Que a gente vai repassando ao Jairo. Só para encerrar da minha parte, eu queria abrir para você, Jairo, para você poder fazer um comentário. Quais seriam, na sua visão, os conselhos para o pessoal do setor que está um pouco apreensivo, de repente, que está pensando, né? Como que você, na sua experiência dentro do seu cargo, ali por dentro da ABS, que você vê isso, o que você pode dizer para eles, né? Olha, eu, na minha vida profissional, já passei por muitas experiências. Eu me formei em 1980, durante a crise da dívida externa. Peguei o plano cruzado, cruzado novo, cruzado velho, cruzeiro. Peguei Sarney, Collor. Ou seja, nós passamos por muitas dificuldades no Brasil e o único conselho que eu posso dar, se é que alguém pode dar um conselho, porque a gente não sabe o que vem para frente, sempre ter a tecnologia ao lado e persistir, ser resiliente à crise. A crise vai passar, assim como outras crises passaram, e quando passa, abre uma janela enorme de oportunidades para aqueles que souberam superar a crise. O Brasil não vai acabar com essa crise, né? Não é a primeira e não será a última. Então, eu aconselho as empresas a se inovarem, treinamento, tecnologia, e que com certeza dias melhores virão. Que legal, Jairo. Muito obrigado novamente. Eu vou abrir umas perguntas do pessoal, tá? Quem quiser ainda pode mandar, enquanto a gente estiver conversando aqui. O João MF Mota, ele perguntou se é possível para o setor a gente vislumbrar um cenário que não tenha recessão em 2020, na sua visão. Eu acho muito difícil, porque se nós vamos ficar 3 meses parados, né? E há um desemprego enorme, sem dúvida vai haver alguma recessão. Não quer dizer que a recessão vai afetar todos os setores de forma igual. Se o governo tiver sensibilidade e incentivar a construção civil, que é uma grande motivadora de empregos, né? A construção civil tem uma capacidade de multiplicação enorme, gigantesca no nosso setor. Então, eu acredito que nós vamos, principalmente no nosso setor, eu sou relativamente otimista, nós vamos superar essa recessão. Mas, inevitavelmente, o ano de 2020 ele vai ser um ano de crescimento negativo. Isso eu acho inevitável porque o país está parado, né? Não só no Brasil, mundial, né? Você lê as notícias nos Estados Unidos e tudo.
Outro ponto que eu acho que tem que chamar atenção e tem que ser muito importante, muito atento, como nós vamos sair dessa crise, né? Como que vai ser retomada a economia? E para isso nós temos que olhar para outros países. A Espanha passou por um momento que nós estamos passando e agora está retomando a sua economia. Então, acho que o Brasil ele tem que estar muito atento de como retomar a economia e buscar as melhores práticas nos países que estão agora saindo dessa crise e entrando novamente na atividade econômica. É uma dúvida minha que surgiu enquanto você respondia essa. Nós temos visto que a Ásia, a China, que foi a primeira afetada, foi o epicentro da pandemia, agora eles já estão retomando. Vocês têm observado lá esse nosso setor lá, como que tem sido isso? Então, nós estamos muito atentos. A BESC, ela faz parte da Federação Ibero-Americana de Hormigão Pré-Mesclado, né? É uma federação que reúne todas as associações de concreteiras da América Latina, Portugal e Espanha. E nós estamos sempre em contato com eles, trocando experiências, as melhores práticas, como que cada país está saindo, e nós estamos fazendo reuniões virtuais com os nossos associados para que nós consigamos pegar as melhores práticas, as melhores experiências para sair dessa crise. Nós temos que estar muito atentos, né, e trabalharmos juntos para a saída da crise. Também nós estamos em contato com o Sinduscom, principalmente o Sinduscom de São Paulo. Em nenhum momento nós deixamos, como setor, de fornecer o concreto a eles, né? Nós estivemos sempre juntos com as construtoras, trabalhando conjuntamente, evitando que houvesse qualquer mudança contratual para que eles pudessem cumprir com as obras, né? Eu acho que é um momento da cadeia se unir. Nós não podemos ser inimigos. Nós temos que ser empresas solidárias para que todos saiam juntos dessa crise da melhor forma possível. Muito bacana, Jara, é isso mesmo. Continuando com as perguntas do pessoal, o HBR Drigues perguntou aqui, né, se o concreto resfriado que você comentou agora há pouco, ele ficaria livre dos aditivos? Boa pergunta. É uma pergunta muito inteligente. Eu acho... Hoje em dia não existe concreto sem aditivos. Em primeiro lugar, né? Na verdade, esse concreto, ele substitui a adição de gelo, que é muito trabalhosa. Imagina, o operário tem que subir e jogar gelo dentro do caminhão betoneira, bater aquele concreto, medir, jogar mais gelo, enfim, não pode errar. Esse concreto, na verdade, ele vai ser todo computadorizado, o sistema, né? E ele vai medir exatamente a temperatura do concreto durante o carregamento, né? Agora, a utilização do aditivo, ele é fundamental no concreto hoje. Eu vou dar um exemplo. Quando eu me formei há muito tempo atrás, na década de 80, nós fazíamos concreto com 210, 220 litros de água por metro cúbico. Hoje o concreto é feito com 170 litros de água por metro cúbico. Houve uma economia de 50 litros num metro cúbico de concreto. Ou seja, o aditivo veio para ficar, ele é muito bem-vindo, ele traz economia, ele traz uma série de benefícios para o concreto, e no caso do concreto resfriado, ele não substitui o aditivo. O que ele substitui é o gelo que é adicionado hoje ao concreto, que é um processo muito trabalhoso. Ou seja, esse equipamento que nós estamos trazendo para o Brasil vai ser apresentado no Concreto Show, ele vai substituir a adição de gelo no concreto. Muito bacana, Jairo. Seguindo aqui umas outras perguntas, né? O Glauco Garcia Mateus perguntou, né, se existem tecnologias realmente inovadoras já hoje que elas podem ser utilizadas nas concretagens de pavimentos de edifícios de alvenaria estrutural ou reticulada, com o potencial de aumentar essa produtividade. Então, o que nós recomendamos é o uso da parede de concreto, né? Essa tecnologia, a BESC, junto com a BCP e BTS, nós trouxemos da Colômbia, nós fomos visitar a Colômbia, e é muito utilizado na Coreia também, inclusive tem fabricantes coreanos de fornecimento de formas de concreto. Você consegue fazer um pavimento por dia, um andar por dia. E já existem edificações com mais de 50 pavimentos totalmente em concreto. Então você dispensa a alvenaria estrutural e passa tudo para o concreto. Traz muita economia, traz muita rapidez, traz muita produtividade,
reduz bruscamente, dramaticamente, os resíduos na construção civil e você consegue controlar a obra, principalmente o custo da obra e a sua execução, com extremo rigor. Eu acho que o futuro do Brasil vai ser paredes e lajes de concreto moldadas em loco e feitas simultaneamente, como é o caso das paredes de concreto utilizadas em obras habitacionais. Entendi. Jari, houve uma pergunta aqui, o FC Camisa 10 perguntou como ele pode fazer para ter a ajuda da BESC numa tecnologia que ele está desenvolvendo. Aí, aproveitando essa deixa, queria perguntar para você, né, para você aproveitar e falar para o pessoal que tenha interesse em conhecer mais da BESC, de repente se associar, se puder falar um pouquinho sobre isso também. Nós temos o nosso site, que é muito visitado, www.abesc.org.br. Lá tem uma série de material gratuito para download gratuito, né? E também entrando em contato com a gente, as novas tecnologias e tudo, nós temos o maior prazer em analisar e, se for o caso, divulgar entre os nossos associados. A melhor maneira de conhecer a BESC é entrando no site www.abesc.org.br e lá tem muito material para download gratuito. Muito legal. Eu vou fazer duas perguntas em sequência, Jário. Você responde como você desejar, tá? Para a gente encerrar essa sessão de perguntas do pessoal. Eu queria agradecer o pessoal que está participando, muito legal as dúvidas, né? Então, a Planix perguntou qual sua opinião sobre os pré-fabricados na melhoria da produtividade da construção brasileira. E o Carlos André Sick perguntou em relação à temperatura interna com paredes de concreto, como ficaria? Ok. Bom, em primeiro, pré-moldado, desculpa, não é meu campo de atuação. Eu conheço muito pouco de pré-moldado. O meu trabalho é no concreto moldado em loco, concreto de concreteira. Lamento não poder responder essa pergunta. Na questão da parede de concreto, não há necessidade de resfriamento, porque ela é muito fina. Então, a dissipação de calor é muito fácil. Se utiliza concreto resfriados para grandes volumes de concreto, blocos de fundação, sapatas de fundação, onde o volume de concreto é muito grande e o calor de hidratação gerado dentro desse processo é de difícil dissipação. Aí sim você usa concreto refrigerado. Por exemplo, numa barragem, você praticamente todo o concreto é refrigerado, porque é uma grande massa de concreto. E durante o endurecimento do concreto ocorre o calor de hidratação. E ele tem que ser dissipado, esse calor, senão ele causa trincas. Então, recentemente, eu soube de várias concretagens aqui na cidade de São Paulo, de 200, 300 metros cúbicos numa única concretagem, onde é necessário o concreto resfriado. Para esse tipo de obra, essa nova tecnologia vai permitir que você aumente a velocidade de concretagem, ganhando assim produtividade. Eu acredito que no próximo ano, com o apoio da BESC, essa tecnologia vai estar disponível aqui no Brasil. Muito legal. Jário, eu vou seguir com mais algumas perguntas, se você não se importar, que o pessoal mandou algumas perguntas aqui, mas são as últimas, tá, pessoal? A gente vai conferir aqui com o Jário e depois a gente vai encerrar, mas novamente agradecendo a todos que estão acompanhando, tá? Então, o Irata Anderson perguntou em relação à publicação da nova revisão da NBR 7112, se há alguma informação sobre isso, né? Olha, nós estamos trabalhando, inclusive nós tivemos uma reunião virtual, eu convido o Irata, né, a participar também, as reuniões são abertas, nós estamos sim revisando a nova norma 7212, a norma eu acredito que ela tem que se modernizar, né? Por exemplo, já existem hoje equipamentos onde durante o transporte do concreto você consegue medir o slump do concreto, que dá produtividade também. Nós temos que prever esse tipo de processo dentro da norma, o que já é previsto nas normas americanas, na STM americana. Nós estamos revisando a norma e a norma tem que haver um consenso por parte de construtores, fabricantes de aditivos, concreteiros. Nós temos que chegar num termo na norma que agrade a todos. A norma não pode ter um viés do concreteiro, ou viés do construtor, ou viés do fabricante de aditivo.
todos os agentes têm que estar em comum acordo para que a gente tenha as melhores práticas possíveis e que a norma seja seguida. Não adianta você fazer uma norma que não é seguida posteriormente. Então, demorado esse processo de revisão da norma e eu convido o Irata a participar. Se ele tiver alguma dúvida, ele escreve para a gente, nós adicionamos ele e ele participa das reuniões da norma que podem ser virtuais. Bem legal. O Rego Orlando perguntou em relação à situação das concreteiras no assunto de comprar as bombas para concreto, né, por hora agora. Como que tem Então, esse é um problema grande que nós estamos tentando fomentar junto às construtoras. Quando você faz uma contratação do bombeamento por metro cúbico, você vai contra a produtividade. Por quê? Não interessa quanto tempo demore para se colocar esse metro cúbico na laje, você vai pagar o mesmo valor. Quando você tem o bombeamento por hora, você força a concreteira, a equipe de concretagem, todos os agentes a trabalhar o mais rapidamente possível. Então, a BESC é favorável que as contratações de bombas de concreto sejam feitas por hora. Por quê? Aumenta a produtividade. No Brasil, a produtividade de um bombeamento de concreto é 6 metros cúbicos por hora aplicado. 6. Na Alemanha é 30. Ou seja, a Alemanha ela tem uma produtividade 5 vezes maior que a brasileira. Ela paga por hora. Estados Unidos é mais de 30 metros cúbicos por hora. Tem uma produtividade mais de 6 vezes a brasileira. Se nós quisermos crescer a produtividade, o bombeamento do concreto deve ser contratado por hora, forçando a concreteira e a construtora a aplicar esse concreto no menor prazo possível. Duas perguntas agora para finalizar mesmo, pessoal. O Felipe Laus perguntou, né? Já que as paredes e lajes serão de concreto, se o aço será usado como moldagens de canteiro com telas eletrosoldadas. Perfeitamente. As telas soldadas é o mais indicado para a parede de concreto. Ela já vem pronta, ela já vem na dimensão da parede, é de muito fácil aplicação. Então, eu não vejo hoje melhor equipamento, né, para construção do que as telas soldadas. Esse é o indicado. E para fechar aqui de vez as perguntas do pessoal, eu agradeço muito, o pessoal participou bastante. A gente fica muito feliz de ver que vocês têm dúvidas e que a gente está podendo ajudar aí o Jairo, né? Concedendo o seu tempo, seu conhecimento para nós. O M. Teixeira Gersh perguntou em relação ao para a fabricação em loco de parede de concreto, se é aconselhável a utilização de forma metálica. Não necessariamente. Você pode ter forma metálica, fibra de vidro, madeira. Eu acho que o construtor tem que escolher a melhor opção possível. Pode existir formas em alumínio também, né? Não necessariamente precisa ser metálica. Existe uma série de fabricantes e você tem que escolher essa forma de acordo com a sua necessidade. Tem formas que você utiliza mais de 1000 vezes. E tem outras formas, se você for fazer um volume menor de repetições, você não precisa de uma forma tão cara. Então, hoje no mercado tem várias opções, vários fabricantes de altíssima qualidade. Hoje o Brasil ensina para outros países. Nós vamos buscar esse conhecimento fora. E hoje o Brasil ensina para outros países como se deve fazer parede de concreto. Eu pego o caso, por exemplo, da MRV, da consultora MRV. Praticamente todas as obras hoje da MRV são em paredes de concreto. Nós tivemos seminários sobre paredes de concreto no Rio Grande do Sul, nós fizemos algumas apresentações e na saída 2 construtoras compraram um jogo de formas de concreto, também estão fazendo as obras em formas de concreto. Quem utiliza, a construtora que utiliza a parede de concreto, nunca mais ela volta para o sistema tradicional. É o primeiro teste e definitivo, ela fica na parede de concreto. Muito bacana, Jairo. Então eu queria agradecer novamente a todo mundo que acompanhou esse nosso papo. Esse foi o primeiro Assuntos Concretos, a live, né? Nós vamos ter também entrevistas pré-gravadas, webinars. Esse é um novo projeto da Concrete Show. Para essa estreia da live, a gente teve a honra de contar com o Jairo Abud, que é o presidente da ABESC, né? Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Concretagem. Ele dividiu o seu conhecimento conosco. Hoje, nosso tema foi o papel da concretagem na retomada da construção civil. Então, eu queria agradecer a todos que acompanharam, enviaram perguntas, foi muito legal. Ao Jairo pelo tempo, por dividir esse seu conhecimento tão bacana.
E dizer que vocês podem, né, seguir a gente aqui, além daqui no Instagram, nós estamos também com o Concrete Show South America no Facebook, no LinkedIn, que lá você vai ter todas as novidades. Sigam também a Abesk, tá? Também nas redes sociais, uma parceira nossa, muito conteúdo legal para quem é do ramo. Jairo, brigadão, viu, pelo seu tempo. Foi um prazer incrível falar com você aqui. Parabéns a todos da Abesk, eu estendo meus cumprimentos também. Obrigado pela oportunidade e nos vemos no próximo Concrete Show, com certeza.